lá, pessoal, a gente vai seguir analisando aqui outras origens fictícias. Agora a gente vai começar a entrar em outros ativos. Vamos sair um pouquinho da parte das disponibilidades, a parte do caixa, para poder avançar em outros ativos, ok? Então a gente vai, como nosso primeiro item aí, duplicatas a receber. O que é que a gente pode ter de fraudes ou de manipulações aí envolvendo duplicatas a receber? Bom, quais seriam aqueles casos clássicos, né? Eu sempre digo assim que o limite da fraude é a criatividade humana, então assim são centenas de casos ainda não pensados, inclusive. Então, quando a gente trabalha tentando trazer um pouquinho de concretude a essas possibilidades, a gente pensa nos pontos, naqueles elementos que são clássicos, como liquidar uma conta a receber. Opa, vamos ajustar aqui. Liquidar uma conta a receber como uma devolução de mercadoria, serviço simulada, desviando o numerário. Então a gente emite a duplicata a receber, né, simulando uma venda, mas depois faz a simulação da devolução da operação, né, o cancelamento da operação de venda, e aí se desvia o numerário. É possível trocar uma duplicata verdadeira por uma falsa. É possível baixar clientes por considerá-los insolventes indevidamente. Lançar duplicata por valor menor e apropriar-se da diferença. Então, assim, as possibilidades, né, elas são infinitas. Depende do seu julgamento profissional para vislumbrar outras possibilidades e depende da criatividade humana. Aqui a gente poderia citar como alguns casos clássicos. Vamos observar aqui uma situação em que surge um ativo fictício a partir de uma operação com duplicata, né? Porque a gente pode trazer isso como um caso clássico também e é um pouquinho até do que a gente já viu em outro momento. Quando a empresa faz uma venda a prazo, uma venda verdadeira, e faz o registro adequado da operação, ela vai creditar a receita e debitar a duplicata a receber, né? Tranquilo, é isso que ela faz. No momento em que ela recebe essa quitação da duplicata, no momento em que o cliente paga, e aí é importante dizer que a quitação precisa ser feita pelo cliente, né? E não com um cheque da própria empresa, né? Nada disso pode ser tido como normal. Então, quando esse cliente paga, ela baixa a duplicata, ou seja, acredita a duplicata para anular e faz o ingresso do recurso na conta caixa, ou seja, débito em caixa. Mas a fraude que leva ao surgimento de um ativo fictício a partir de duplicatas exige que ela faça o creditamento não na baixa da duplicata, mas em outra conta qualquer. Então assim ela consegue fazer a simulação do ingresso do caixa e ela permanece com essa duplicata aí ativa na forma de ativo fictício, porque ela não baixou, mas já recebeu. Então deveria ter baixado. Essa seria assim o que a gente consegue vislumbrar assim em termos de manipulação com duplicatas, né, em termos de operação contábil. Outras possibilidades podem surgir? Pode, né? É importante você saber o quê? Se você souber como é o processo correto, né, como é que a gente registra uma duplicata a partir de uma venda? Creditou receita e debitou duplicata a receber. No momento em que você baixa essa duplicata por pagamento, você tem que creditar a duplicata para poder anular os seus efeitos, né, baixar esse ativo. Então, se você faz isso de uma outra forma, você está trazendo situações aí que vão fazer surgir um ativo fictício, porque a duplicata já foi baixada de fato, mas na contabilidade ainda não teria sido. A gente pode pensar também na emissão de duplicatas por valores diversos, né, do real, com recebimento de parte por fora, e a gente pode pensar também na baixa dessa duplicata, até mesmo fazendo o lançamento correto, né, creditando a duplicata, por considerá-la insolvente, né, por considerar o cliente insolvente, quando na verdade ele não é insolvente. Então, você tem uma duplicata a receber de 1.000. Esse cliente aqui é considerado incobrável. Aí o que é que você vai fazer? Qual seria o lançamento? Você baixa a duplicata, né, e reconhece as perdas de 1.000. Só que esse cliente aqui, na verdade, não é incobrável, não é insolvente. Então, você já baixou a duplicata, mas na verdade, você continua com essa duplicata a receber. Então, nesse caso aqui, surgiria um ativo oculto,
você baixou indevidamente a duplicata, considerando incobrável, mas na verdade o contribuinte vai honrar, ou o cliente vai honrar essa duplicata, de modo que aqui faz nascer um ativo oculto. Então o surgimento de ativos fictícios ou de ativos ocultos podem se dar a partir de duplicatas e a partir de outros ativos também, né? Qualquer operação envolvendo aí os ativos podem fazer surgir ativos fictícios ou ativos ocultos. Vamos ver uma questão aqui, ó. Ao se realizar a baixa de contas a receber, sem que o numerário seja recebido pela empresa, há uma superestimação do disponível. Nesse caso, o numerário inexiste e o disponível corre o risco de possuir saldo contábil devedor e saldo real credor. Vamos simular aqui a nossa operação. Ó. Eu sempre digo, crie um exemplo numérico na sua cabeça para você conseguir pensar de uma forma mais tangível, tá? Então, ó, baixa de contas a receber. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, duplicatas a receber de 1.000. E aí eu tenho aqui a minha conta caixa, né, com saldo qualquer. Eu vou botar até o saldo aqui de 1.000, um saldo credor, tá bom? Olha só. Se eu recebo uma duplicata a receber sem que o numerário seja recebido pela empresa, o que é que eu vou fazer? Escrituralmente, eu estarei fazendo o seguinte, ó, estou recebendo a duplicata, baixo a duplicata e estou debitando caixa, né? Isso que eu estou fazendo se eu estou recebendo uma duplicata. Agora, se essa duplicata aqui, se eu não recebi de fato esse valor, o que é que significa? O meu saldo de caixa não é mais zero, como ele aparenta ser aqui, porque isso aqui não existe, ó. O meu saldo de caixa é, na verdade, 1.000 credor, 1.000 negativo. Então, corre o risco de possuir, o disponível corre o risco de possuir saldo contábil devedor, sim, né, ou zero, e saldo real credor. Pode, porque quando eu reconheço no meu disponível, ó, vou reproduzir aqui novamente, estou recebendo uma duplicata. Eu estou fazendo o lançamento aqui desse ingresso de recurso na minha conta caixa. Se esse valor não existe, ó, significa que esse saldo devedor que estava aqui no caixa, ele pode não existir, né? Ele não existe, pelo menos nesse valor. E pode ser que quando eu anule esse valor aqui, se eu tinha 500 aqui, ó, eu vou ter agora um saldo credor, um saldo negativo de 500. Então, se o valor recebido, o valor utilizado para fazer essa baixa de contas a receber tenha sido fictício, sem que efetivamente tenha sido recebido pela empresa, é evidente que se trata de um suprimento de caixa indevido, um suprimento não comprovado. Então eu corro o risco de superestimar o meu disponível, superestimar o meu caixa, porque eu estou lançando um ingresso de recurso que não existe. Nesse caso, o numerário não existe, claro, né, se não foi recebido, e o disponível corre o risco de possuir um saldo maior do que o devido, um saldo devedor, uma vez que contabiliza esse ingresso de recurso, e pode apresentar um saldo real credor, pode, né, como essa situação aqui, em que a gente elimina o ingresso porque ele não existiu, então o saldo que seria 500 positivo passa a ser 500 negativo em razão dos lançamentos já existentes aqui do lado credor. Então fica correto essa assertiva aqui. Alguns procedimentos aí que a gente pode usar, isso aqui a gente vai ver dentro da auditoria tradicional, tá? Os procedimentos de auditoria a gente vai explorar com profundidade dentro da auditoria tradicional, porque os procedimentos são iguais para todo mundo, né? A inspeção de documentos ou inspeção física a gente pode utilizar, a confirmação de terceiros, que é também chamada de circularização. Então você pode enviar uma correspondência, se for auditor fiscal vai enviar uma intimação, porque existe um poder coercitivo, né? Mas o auditor independente envia uma correspondência de solicitação e o auditor fiscal envia uma intimação, mas no fundo é a mesma coisa, é uma carta solicitando que seja confirmado certas situações. Então o auditor fiscal poderia enviar uma correspondência e perguntar àquele cliente: você comprou na empresa X o valor de R$1.000 ou 1.000 unidades de produto? E aí esse contribuinte, né, que aqui é uma relação de contribuinte, deve responder ao auditor dizendo que comprou, que vendeu. Então, através da confirmação, a gente consegue
verificar se existe efetivamente a operação, se existe a duplicata a receber. Recálculo, que nada mais é do que calcular novamente, verificar precisões aritméticas de juros, enfim, de prazos, né? Tudo isso pode ser feito. Procedimentos analíticos, a gente pode utilizar também. Eu não vou me preocupar em descrever ainda minuciosamente esses procedimentos, né? Porque a gente vai explorar dentro da auditoria contábil, dentro da auditoria independente, a gente explora esses conteúdos. Mas o que é o procedimento analítico? É você verificar operações plausíveis, aí, relações plausíveis entre duas variáveis. Por exemplo, se você tem uma loja que vende, um estabelecimento comercial que vende flores, você vai verificar uma relação plausível entre duas variáveis que eu vou inventar aqui agora. Por exemplo, a receita dessa loja em relação aos meses do ano. Então, a receita dessa loja vai fazer assim ao longo dos meses ao longo dos anos, né? Mas vai ter uma data aqui que ela vai dar um pico. Então, vamos imaginar que essa data aqui seja o Dia das Mães ou o Dia dos Namorados, enfim, né? É uma data que provavelmente se compra mais flores do que nos dias normais. Então, se a entidade mantém receitas desse nível aqui e de repente tem um pico nessa data, a gente pode entender que é uma situação normal. Nessa data aqui é natural que se venda mais flores. Mas quando a gente tem pouca oscilação nas receitas ao longo do ano, quando chega aqui, Dia dos Namorados, não tem oscilação, Dia das Mães, não tem oscilação, fica parecendo que tem alguma coisa errada. Então o procedimento analítico vai comparar isso, né? Assim, o percentual de vendas em relação ao outro mês, o percentual de vendas em relação a outra variável, ou seja, você escolhe as variáveis, né? Assim, se a empresa vende picolé, sorvete na rua com aqueles carrinhos ambulantes, bom, se você tem 10 carrinhos na rua, você vai vender X. Se você tem 20 carrinhos na rua vendendo sorvete ali, provavelmente você vai vender 2x. Então existe uma relação de plausibilidade, né, entre essas variáveis. Vendas e quantidade de vendedores, venda e quantidade de lojas, vendas e datas festivas, datas comemorativas. Então o procedimento analítico você compara duas variáveis que têm alguma relação, só para indicar se tem alguma coisa normal, anormal, atípica, né? Então assim, a loja de flores que não modifica o seu padrão de vendas, se é o Dia das Mães ou o Dia dos Namorados, por exemplo, é uma indicação que tem alguma coisa errada, né? Porque não oscila as vendas, deveria oscilar, seria o normal. Já o estabelecimento que vende aqui mais flores no Dia das Mães seria um estabelecimento que não desperta tanta atenção em relação quanto à declaração dos seus rendimentos, né? Então isso aqui é o procedimento analítico, essa relação plausível entre duas variáveis, e a indagação, que nada mais é do que perguntar, entrevistar. Então vale a pena perguntar como é feito o procedimento de duplicatas, como é que é feito o registro, o controle. Vale a pena, né? Indagação tá valendo também. Eu deixei bem amarelinho aqui, ó, porque não nos interessa a observação e a reexecução não são muito úteis, tá? Mas não se preocupe em dominar os procedimentos, porque esse é um assunto que estará na auditoria independente, um assunto que a gente vai ver com calma por lá, tá bom? Eu preciso só citar aqui para você lembrar, caso você já tenha estudado também a auditoria independente, né, que a inspecionar as duplicatas, seja fisicamente ou seja documentalmente, a solicitação de confirmação externa, que é a conhecida circularização, né? Perguntar a um terceiro de forma escrita, que também detém a informação, porque um terceiro tem condições de emitir uma opinião mais segura. Então a gente poderia usar esses procedimentos aí, tá bom? Não se preocupe ainda com eles. Vamos verificar aqui agora o surgimento de um ativo oculto, né? O seu impacto fiscal, como é que surge um ativo oculto. Temos um exemplo aqui, ó. A não contabilização de um veículo adquirido. Bom, se você não contabiliza um veículo adquirido, nós estamos falando de um ativo oculto. Um ativo que existe de verdade, mas não aparece na sua contabilidade, ele está oculto, tá? Então, a não contabilização de um ativo adquirido pela empresa evidencia que os pagamentos foram efetuados com recursos mantidos à margem da escrituração provenientes de vendas sonegadas. A identificação de ativo oculto ensejará o lançamento fiscal, caso não seja comprovada a origem lícita do recurso necessário à sua aquisição. Pessoal, olha só, vamos imaginar aqui que a empresa tem, é matemática aqui, olha só,
tem no disponível Caixa e Bancos 1.000. Ela precisa comprar um veículo, um caminhão, para o seu transporte de mercadorias que custa 2.000. Ela quer pagar à vista, né? Ela não quer financiar porque é uma empresa que só nega, então ela tem o recurso. O recurso só não aparece na contabilidade, só não aparece nas declarações fiscais, mas ela tem o dinheiro, né? Ela só nega de forma reiterada os recursos. Então ela precisa pagar 2.000 para adquirir esse veículo. Ela não pode fazer o lançamento aqui, ó, 2.000, creditando as disponibilidades e debitando o ativo, né? O veículo. Ela não pode fazer isso por quê? Porque na sua contabilidade ela só tem 1.000, ela só nega o resto, então ela não pode registrar aqui esse 2.000, tá bom? Já que ela não pode fazer isso, o que é que ela faz? Ela paga com o recurso do seu caixa 2, esse 2.000, e simplesmente não escritura a aquisição desse ativo veículo. Então deixa tudo do jeito que está. Então aí nós temos um ativo oculto. Por isso que quando você encontra um ativo oculto, você vai presumir que ela comprou esse ativo, né? Só que com recursos à margem da contabilidade. Então, se você se deparar com um ativo oculto, vamos presumir aí a omissão de receita, né? Vendas sonegadas. Aqui, em linguagem técnica, o que a gente falou, a falta de registro de aquisições, pode ser aquisição de estoque ou de ativo, né? Efetivamente paga, constitui indicador suficiente para a exigência do imposto a título de omissão de receita. Infere-se que o pagamento foi efetuado com recursos mantidos à margem da contabilidade, ou seja, recursos de caixa 2. É exatamente isso que a gente viu, né, pessoal? O caixa, o disponível, só tem 1.000. Como é que eu faço para comprar uma máquina que custa 5.000? Eu não posso lançar 5.000 aqui, ó, porque senão o meu saldo de caixa vai ficar credor e vão descobrir que eu omiti 4.000 pelo menos de receitas. Então, já que eu não posso fazer isso, o que é que eu faço? Eu compro essa máquina, esse ativo, esse estoque por fora e não registro nada. E passo a ter então um ativo oculto. Só que quando a gente encontra um ativo oculto, a gente vai presumir o quê? Que a empresa adquiriu com recursos por fora, e recursos por fora, por presunção aí, vai exigir a constituição do crédito em razão da omissão de receitas, né? Então, o ativo oculto considera-se uma omissão de receitas. Vamos lá, uma questãozinha. No processo de acompanhamento do inventário físico de estoques de matéria-prima que são compradas a prazo de uma determinada indústria, o auditor constatou a existência de quantidades relevantes de itens que não constavam nos registros físico-financeiros e contábeis. O que é isso, pessoal? É um ativo oculto, né? Nós temos aqui itens de estoques que não aparecem em lugar nenhum. É um ativo oculto. Após uma detalhada análise do registro de inventário no SPED, do saldo contábil da conta estoques de matéria-prima e de realizar uma contagem física, há um procedimento importante aqui para levantar estoques, né? Contagem física desses itens em loco, que apontou quantidades físicas maiores que as registradas na contabilidade e nos livros fiscais. Nesse caso, o auditor identificou ativos e passivos ocultos. Vamos lá, estamos falando de aquisição de estoques a prazo, não é? Só que a contagem física indica que tem mais itens do que o registrado na contabilidade. Então, olha só, vamos transformar isso aqui num exemplo numérico para a gente começar a entender. Faça sempre isso, desenhe a questão, transforme em uma questão numérica. A contagem física indicou que havia 1.000 itens, né? E a contabilidade e os registros fiscais e, enfim, dos livros fiscais indicavam que havia 500 itens, ok? Vamos pensar assim. A gente sabe que a empresa compra estoques a prazo. Como é que ela compra estoques a prazo? Ela vai debitar estoques pela aquisição, vamos botar aqui que ela adquiriu R$5.000 em estoques, e vai creditar fornecedor 5.000 aqui
a prazo. Então, quando eu compro estoques a prazo, o que é que eu estou, quais são as contas que eu estou mexendo? Estou mexendo com a conta de estoques, que é uma conta de ativo, e uma conta de passivo, a conta de fornecedores, tá bom? Então, nós temos essas duas contas. Por que é importante a gente saber isso? Porque a questão diz aqui ó, que os efeitos são nos ativos e nos passivos, né? Então, a gente já sabe que estoque é uma conta de ativo e fornecedor é uma conta de passivo. A contagem física revelou que nós temos 1.000 unidades e a contabilidade revelou que nós temos 500. Então, quando a gente tem um ativo que não está na contabilidade, é o quê? É um ativo oculto. Então, parte desses estoques estão ocultos, porque a contabilidade registra 500, né? Os relatórios fiscais, livros fiscais registram 500, mas na verdade a contagem física identificou que tem 1.000. Significa então que nós temos ativos ocultos, tá? Temos ativos ocultos nos estoques, né? Porque item de estoque se refere à conta estoques, que está no ativo. E como é que a gente costuma comprar esses estoques? A prazo, envolvendo então a conta de passivo fornecedores. Então a nossa empresa aqui, ela precisava registrar 5.000 de aquisição no estoque, né? 5.000 reconhecendo a necessidade de pagamento a esses fornecedores, só que na verdade ela só registrava, digamos, um valor menor, ela registrava apenas 2.000, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, 2.000. Então, ela reconhecia apenas 2.000, quando o correto seria 5, né? Então, nós temos um ativo, já que ela não reconhece os 5.000, ó, porque, como é que a gente sabe isso? Porque a contagem física revela que ela não contabiliza tudo. Ela tem 1.000 unidades, mas só contabilizou 500. Então, a sua conta de estoques está com um valor menor aqui e a conta de fornecedores está também com um valor menor. Deveria ser 5.000, mas está com 2.000. Então, nós temos ativos ocultos e nós temos passivos ocultos, sim, uma vez que essa conta de fornecedores também não está com o valor correto, né? Então, ó, está correto essa assertiva aí. Alienação fictícia de bens do ativo é uma outra forma de suprir o caixa indevidamente. Um exemplo aqui, simular a venda de um veículo para fabricar um ingresso de recurso e encobrir saldos negativos de caixa. Então, a gente até já viu um pouquinho sobre essa situação. Tem um veículo lá, uma máquina na empresa, né? E a empresa vai simular a venda. Como é que ela simula a venda à vista? Acredita veículo, debita a caixa. Aí, opa, ó, entrou 1.000 aqui no caixa e serviu para esconder um saldo negativo, um saldo credor de caixa. Então, a alienação fictícia de bens do ativo, que pode ser uma máquina, ou pode ser também os próprios estoques, pode ser a sua atividade operacional também, né? Desde que seja fictícia essa venda. É uma forma de simular esse ingresso aqui no caixa. E a gente vai fazer aqui, ó, a análise de uma questão que cobrou essa questão sobre venda fictícia. Olha só, o auditor fiscal José, em um trabalho de auditoria, questionou a indústria X a respeito de uma alienação feita pela empresa do seu ativo imobilizado. A empresa então vendeu uma máquina que possuía. Após analisar o razão contábil do imobilizado e da conta bancos, verificou documentalmente a alienação de uma máquina do ativo imobilizado no final de 2017. Tá? Então, ó, provavelmente na conta bancos dessa empresa havia lá o registro de 1.000 em razão dessa suposta venda. O ativo imobilizado que estava registrado lá foi baixado, né, na contabilidade, porque ele diz aqui que verificou no razão contábil do ativo imobilizado e da conta bancos, estava lá registrado essa operação aqui de venda dessa máquina. Verificou documentalmente, ou seja, havia documentos evidenciando que a operação foi realizada, né? E aí eu volto a trazer aquela questão. Você não deve se limitar a verificar meros documentos, né? Porque fazer documento é fácil. Vai ter contrato dizendo que vendeu, vai ter tudo isso. O que não vai ter na fraude
é a efetividade. Então a gente vai buscar a efetividade dessa transação. O auditor conferiu o número de série do equipamento, constante nos documentos fiscais, e verificou que a venda estava formalmente documentada, tudo bonitinho. No entanto, ao fazer uma vistoria na fábrica no ano seguinte, constatou que a referida máquina continuava fisicamente no chão da fábrica e em uso por parte dos funcionários da produção. Então, o que é que a gente tem de estranho aí, pessoal? A empresa diz que vendeu a máquina, né? Reconheceu esses valores na sua contabilidade, mas o auditor, quando foi lá fazer a inspeção física, fazer a vistoria, verificou que a máquina continuava trabalhando lá na empresa. Então, que estranho isso, né? Porque quem é que vende e não entrega, quem é que compra e não vai buscar aquilo que comprou, tem alguma coisa errada aí, não tem? Vamos lá, vamos seguir. A empresa não justificou a que título jurídico a máquina do ativo imobilizado retornou ao estabelecimento e nem registrou na contabilidade esse retorno. Olha, tudo indica aqui que é uma venda fictícia, né? Uma vez que ela não registrou mais esse ativo, né? Ela fez a baixa do ativo, ó, fez a baixa do imobilizado, esse ativo desapareceu da sua contabilidade, portanto, hoje é um ativo oculto, tá? A empresa também não esclareceu por qual motivo o recebimento integral do valor de 600 mil, né? A gente pode trocar aqui o nosso valor de 1.000 para 600 mil, só para ficar igual a questão. E a emissão da nota fiscal de saída pela empresa em dezembro de 2017. A máquina ainda permanecia em uso no estabelecimento industrial. Então a empresa teria recebido o valor de 600 mil e essa máquina continua no seu estabelecimento. Então dando toda a pinta que não foi uma venda verdadeira, uma venda real. O auditor, em relação a essa situação, o auditor não deve lavrar nenhuma autuação, uma vez que é mera liberalidade do adquirente da máquina doá-la ou deixá-la para uso da antiga proprietária, sem necessidade de exigência de registros contábeis e fiscais do retorno da máquina ao antigo estabelecimento. Claro que não, né, pessoal? O ativo não pode ser oculto, ele precisa ser registrado. E aqui, como a gente conseguiu evidenciar a venda, ela tem cara de ter sido uma venda fictícia, porque a operação contábil ocorreu, os registros contábeis foram efetuados, mas a máquina não saiu da empresa, continuou lá. Documento tem, nota fiscal tem, tá tudo bonitinho, a parte escritural, mas efetivamente essa transação não ocorreu, né? Nem pôde ser demonstrado o recebimento do recurso, nem a efetividade dessa transferência da máquina, o que nos leva a crer que se trata de um ativo oculto e essa operação foi feita apenas para simular o ingresso de recurso desse valor aqui, ó, de 600 mil, com a finalidade de camuflar eventual saldo credor de caixa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o auditor deve lavrar uma autuação, tá? Ele deve lavrar porque um ativo oculto é indício aí de omissão de receita, tá? Então ele deve lavrar a autuação sim. Fica incorreta a nossa assertiva. A venda de bens, mais uma questão, com recebimento de todo o valor pactuado com o comprador, mas com a manutenção de sua propriedade pela empresa vendedora, é procedimento operacional comum. Não pode ser comum, né, pessoal? Quem é que vende e não entrega, quem é que compra e não vai buscar? Uma operação como essa descrita aqui nessa assertiva, ela tem cara de venda fictícia, tá? A operação realizada apenas para gerar aqueles lançamentos contábeis, né? Credita o bem e debita caixa. E aí quando a gente consegue debitar o caixa aqui, a gente consegue esconder um saldo credor, porque está entrando um dinheiro no caixa. Então, muitas vezes isso aqui quando o bem é vendido, mas permanece no pátio da empresa, permanece no galpão da empresa, a máquina continua trabalhando ali para a empresa, isso tem toda a pinta de uma venda fictícia. Então não pode ser considerado procedimento operacional comum, nunca isso aqui, tá bom? Então, ó, fica errada essa questão. Bom, essas questões nos trazem algumas lições, né? Quando a gente vai precisar se debruçar sobre aspectos envolvendo vendas fictícias,
sejam essas vendas de ativos, de estoque, de máquina, de veículo, não importa, né? O que é que você vai precisar fazer? A inspeção física. Vamos verificar se esse bem existe de verdade e se ele foi vendido, onde é que ele está? Ele já está na garagem lá do comprador? Se for um estoque vendido, ele já foi transferido ou está no galpão da empresa? Então é preciso fazer essa verificação física. A verificação documental ou inspeção documental é importante também, mas a gente precisa saber que documento é fácil de forjar, especialmente quando envolve sócios, né? Essas vendas fictícias envolvem os sócios, administradores, pessoas que têm influência na organização. Então é muito fácil fazer um contrato de compra e venda de fachada. Então o contrato vai ter, a nota fiscal vai ter, o que não vai ter é efetividade. Então a gente precisa fazer a inspeção, verificar se essa máquina foi de fato vendida. A gente precisa verificar se os bens continuam nas dependências do vendedor como um ativo oculto, né? A venda fictícia é isso, você finge que vende, mas a máquina, o veículo, continua lá servindo a empresa. Então, fazer essa verificação física aqui ajuda bastante. O objetivo dessas vendas fictícias é fazer o suprimento indevido de caixa, né? E ela vai simular essa entrada de caixa na entidade para poder encobrir aquelas distorções, um saldo credor de caixa, alguma coisa assim. Então a gente vai buscar também a efetividade da transação. Ó. Cadê a transferência do numerário via TED, via Pix, via cheque? A gente precisa ver isso também. Não significa que se tem isso, tá tudo certo, né? Mas é um indício, a gente vai somando os indícios. Não existe uma evidência que resolve o problema. A gente precisa de várias evidências para poder chegar a uma conclusão. Essas vendas fictícias podem ser utilizadas também para transferir créditos, né? A gente já viu um exemplo aqui de uma empresa que vendia para contribuintes do Simples Nacional e esses contribuintes do Simples Nacional compravam sem nota fiscal porque queriam vender sem nota fiscal também. Então depois essa empresa A aqui, para poder regularizar os seus estoques, pegava essa mesma nota fiscal aqui que seria emitida para esse contribuinte do Simples Nacional e repassava a terceiros. Assim, a empresa A conseguia manter os seus estoques em níveis regulares, né? O escritural e o real, porque ele emitia as notas fiscais, só que ele realizava uma operação duas vezes, né? Sendo que a segunda de forma ideologicamente falsa, ele emitia apenas a nota fiscal para terceiros, simulando que foi realizada uma venda. E aí esse terceiro aqui conseguia se apropriar dos créditos transferidos na nota fiscal, crédito de ICMS, crédito de IPI, né? Uma vez que o comprador original não poderia se beneficiar, já que é Simples Nacional, então ele comprava sem a nota fiscal. Então isso propiciava a empresa A emitir uma segunda nota ideologicamente falsa para simular uma operação com terceiros, e esse terceiro iria se beneficiar do crédito dos impostos destacados ali. Então a empresa acabava vendendo uma nota, né? Vendia para o comprador real sem nota, depois vendia a nota para justificar a baixa de estoque anterior para um terceiro que vai se beneficiar do crédito dos impostos destacados da nota fiscal. Então, pode ser utilizado para transferir créditos de tributos, no caso de mercadorias ou produtos, né? A gente pensa sempre em ICMS, IPI, mercadoria ou produto. E para a gente fechar aqui, existe mais um caso clássico aí, que são as conhecidas empresas noteiras, empresas que são criadas fraudulentamente apenas com a intenção de emitir nota, porque a nota transfere o crédito de ICMS, transfere o crédito de IPI, então elas emitem nota e uma hora desaparece, né? Para que servem essas empresas? Elas emitem as notas de saída, portanto geram o crédito e aquele adquirente falso, né, o pseudo adquirente, o adquirente ideologicamente falso, vai conseguir apropriar créditos dos impostos. Se a gente pensar no imposto de renda, por exemplo, essas empresas aqui podem servir para gerar despesas, gerar custos que serão deduzidos também no imposto de renda, né? Gerar deduções. Então a gente pode pensar sobre os diversos enfoques dos tributos, tanto lucro, faturamento, enfim, e principalmente a transferência de créditos de IPI, de ICMS, de PIS/COFINS,
porque essas empresas noteiras, elas simulam essas transferências, essas vendas, simulam, e uma hora desaparecem. Mas aí o suposto adquirente já se beneficiou desses créditos, né? Dos impostos transferidos. Então, isso pode surgir também se a gente considerar esse contexto aí de venda fictícia de mercadorias. Belezinha? A gente fecha aqui então mais esse bloco. Até mais!